A Clínica de Cirurgia Plástica Vênus na capital era um estabelecimento tão prestigiado que conseguir uma consulta, mesmo que inicial, era considerado uma sorte incrível. O jovem e promissor cirurgião Dr. José Carlos encontrou-se trabalhando lá não por seus próprios méritos, ele foi apadrinhado por uma grande admiradora, ou melhor, não pela própria jovem, mas através das conexões e contatos de seu namorado generoso. Para ser honesto, sem brincadeiras ou trocadilhos, as mãos do Dr. José Carlos eram, sem exagero, de ouro. Após alguns meses de estágio na clínica de cirurgia plástica, muitas mulheres instantaneamente rejuvenescidas foram adicionadas ao exército de beldades, provocando imediata inveja nas demais. No entanto, José Carlos ansiava por trabalho normal como cirurgião, sentia falta disso, até sonhava com isso à noite, a sala de cirurgia banhada em luzes brilhantes, uma coleção de instrumentos metálicos reluzentes, um paciente na mesa cuja vida ele, José Carlos, salvaria. Ele não queria esculpir novos corpos e rostos, mas dar às pessoas uma chance de continuar vivendo. Os honorários para cirurgiões plásticos eram, sem dúvida, substanciais, mas sua felicidade profissional não estava nesses doces. Nem o apartamento da moda nem o carro caro, brilhando com suas laterais envernizadas e ostentando todas as características de sua marca lendária, o faziam feliz. Ele se lembrou do dia em que, após um acidente de carro, a amante de um homem rico chegou ao seu consultório com o rosto mutilado, que ele carinhosamente reconstruiu. Mais tarde, na sala dos médicos, brincou com seus colegas. Por que vocês estão rindo como cavalos? Ajustei todas as funções vitais do corpo e então vi uma deusa. Teria sido um pecado desfigurar um rosto assim com uma abordagem padrão. A anestesia ainda estava funcionando perfeitamente, não pude perder a oportunidade. Cinzelei seu rosto milímetro por milímetro. Ele estava salvando uma vida e recebeu gratidão inesperada. Foi oferecida a ele uma chance de mudar seu local de trabalho com um salário tão grande que qualquer um ficaria tonto com as perspectivas brilhantes. O doutor José Carlos também era fraco quando se tratava de recompensar trabalho honesto, gostava de se vestir com estilo, levar suas namoradas animadas a boates, mimá-las com presentes e aproveitar viagens de fim de semana para complexos de spa fora da cidade. Todos esses prazeres exigiam investimentos financeiros significativos, então ele não resistiu, escolheu essa dádiva dos céus e depois se arrependeu, embora nunca tenha admitido em voz alta. A presença de um cirurgião bonito e inteligente na clínica particular imediatamente causou agitação feminina entre a equipe, mas José Carlos não se envolvia em relacionamentos no trabalho por princípio. Como ele mesmo argumentava para seus colegas homens, nunca confunda o pecaminoso com o virtuoso, são água e vinho, brincava e ria, e as enfermeiras perdiam todas as esperanças. Apenas Ana discordava dele em seu coração e fervorosamente persuadia as outras enfermeiras. Ele só não encontrou seu verdadeiro amor ainda, aquela que o seguirá até os confins da terra, que estará ao seu lado, como dizem, na alegria e na tristeza. Com as bochechas coradas, ela corria para estudar a escala para ver quem assistiria o cirurgião maestro na sala de operação desta vez. Ela ficava com manchas vermelhas se visse seu nome na coluna apropriada. Era uma enfermeira bastante habilidosa e experiente, mas muito ingênua quando se tratava de homens. Sua aparência era comum, toneladas de maquiagem não eram sua praia, ela nem mesmo sabia como aplicá-la adequadamente. Uma vez, para uma festa corporativa, ela usou uma maquiagem que a fez parecer um espantalho. A enfermeira-chefe silenciosamente a agarrou pelo braço, arrastou-a até o banheiro e lavou seu rosto para que Ana não se envergonhasse na frente das pessoas com sua coloração de palhaço. Não era difícil perceber que Ana estava apaixonada pelo Dr. José Carlos, mas suas colegas não a provocavam por isso. As meninas apoiavam toda sua família, ela tinha uma mãe idosa e 2 irmãos mais novos que ainda não haviam terminado a escola. No campo dos termos complexos, Ana era como peixe na água, palavras como braquioplastia, abdominoplastia ou blefaroplastia causariam imediatamente horror sagrado na pessoa média, para ela era como uma tabuada. Ela sabia do que estava falando e também, com os olhos fechados, como se pudesse ver, encontrava imediatamente elevadores, retratores, fórceps, equipamentos para osteotomia, dilatadores nasais e todos os outros tesouros médicos locais na mesa especial da sala de cirurgia. Ela não deveria saber sobre essa habilidade, mas em uma aposta com as outras enfermeiras, elas haviam organizado uma competição para ver quem seria mais rápida em se orientar se a ordem padrão fosse alterada por brincadeira. Ana foi a primeira, como disse o Dr. José Carlos, como um cavalo impetuoso à frente de todo o planeta, e então ele foi e a beijou na testa como recompensa. A garota quase enlouqueceu,
teve medo de lavar o rosto por 3 dias. Então agora ela se encontrava ao lado do objeto de sua adoração durante a próxima intervenção cirúrgica. Ela não podia imaginar felicidade maior. Tudo teria ficado bem na equipe amigável da clínica de cirurgia plástica, mas existe alguma instituição decente sem seu próprio cardeal cinzento caseiro? Este honorável papel de ápice dos destinos alheios, o instigador de todos os jogos sob o tapete, foi assumido pelo diretor da instituição médica desde o início. João Geraldo não gostava do recém-chegado, mesmo que o Dr. José Carlos tenha se mostrado um cirurgião talentoso. Ele estava mantendo um lugar quente para o irmão mais novo de sua esposa enquanto ele ganhava força cirúrgica em outro hospital, trabalhando em cidadãos comuns para aperfeiçoar suas habilidades, por assim dizer. O diretor da clínica estava preparando o lugar aqui para atender clientes ricos. O Sr. Geraldo nunca foi cirurgião, um psicoterapeuta por especialidade. Ele podia, se necessário, difundir qualquer conflito ou desacordo com clientes. Ele era tanto duro quanto suave quando necessário. Quando precisava, notas de aço apareceriam em sua voz. Quando a situação exigia, ele podia ser assustador e astuto como um predador da floresta. Dr. José Carlos nunca tentou avaliar o humor do chefe. Ele operava tão naturalmente quanto respirava. Não havia escassez de pacientes ansiosos para ir sob sua faca. Graças aos seus esforços, um fluxo constante de renda fluía para os cofres da clínica. Os proprietários deste reino da cirurgia plástica tratavam bem seus especialistas. Durante as operações, Dr. José Carlos frequentemente repetia uma frase como um mantra: o bisturi corta, o bisturi cura. Quando Ana o ouvia murmurando, ela imediatamente perguntava: o que é esse ditado? Ele respondeu: tive a sorte de estudar com um dos cirurgiões mais notáveis. Eu até o assisti quando ele visitou o hospital onde eu costumava trabalhar. Este médico idoso uma vez me disse: as pessoas temem o bisturi pensando que ele trará dor terrível, mas primeiro, não realizamos cirurgia sem anestesia, graças a Deus. Segundo, é destino de um cirurgião trazer alívio através de intervenção aguda. Sem um bisturi nenhum de nós poderia fazer nosso trabalho. Então o bisturi corta, mas o bisturi também cura. Isso é um fato indiscutível. Ana levou essa lição a sério e a memorizou. Quando a clínica recebeu novos equipamentos médicos caros importados, Ana irrompeu na sala dos residentes com olhos brilhantes. Dr. José Carlos, trouxeram instrumentos tão maravilhosos. As marcas mais lendárias, os chefes não pouparam despesas. Há lâminas descartáveis de bisturi e até mesmo as lâminas de segurança mais famosas para este tipo de equipamento cirúrgico. Fiquei deslumbrada com seu esplendor. Você precisa ver tudo. José Carlos sorriu indulgentemente. Ele suspeitava que esta profissional médica perspicaz tinha sentimentos por ele. Seu entusiasmo era ao mesmo tempo doce e um pouco divertido. Então ele respondeu com bondade para sua assistente: Ana, vou verificá-los mais tarde, e agora tenho meu tempo para aproveitar meu café em paz. Temos uma cirurgia programada para remover bolsas de gordura. Espero que a paciente tenha se recuperado de seu lifting com fios para podermos aperfeiçoar suas bochechas. Ela é uma cantora pop, então vamos levar sua beleza a sério. Dr. José Carlos deu um tapinha no ombro da enfermeira, fazendo-a corar instantaneamente. É melhor eu correr, não sobrou muito tempo, exclamou ela. Esta cena inocente não escapou ao diretor, que acabará de entrar na sala dos residentes. Imediatamente, um plano insidioso se formou em sua mente para expulsar o odiado médico da clínica e com vergonha. Após a operação para remover as bolsas de gordura da vocalista, Ana estava indo para casa. Em sua mente, ela tinha tido um dia maravilhoso. O novo bisturi não havia sido usado ainda. Dr. José Carlos tinha trabalhado com um bisturi laser, mas o que importava? Eles haviam estado próximos um do outro por muito tempo, ocasionalmente se roçando durante o procedimento. Ana acalentava esta memória. Na entrada do depósito onde os novos equipamentos médicos estavam empilhados, ela encontrou o diretor. O Sr. Geraldo piscou conspiratoriamente e chamou em um barítono aveludado e acariciante: Ana, você é exatamente quem eu precisava. Venha ao meu escritório em alguns minutos, tenho uma tarefa delicada para você. A enfermeira cansada não queria ficar até tarde no trabalho, mas as ordens do chefe eram inegociáveis. Alguns minutos depois, ela timidamente bateu na porta do escritório do chefe. Ele a recebeu calorosamente, elogiando seu profissionalismo e ofereceu-lhe um chá chinês com um sabor incomum. Ana tomou alguns goles da bebida quente e logo sentiu como se tivesse virado 200 ml de vodka de uma vez.
Tudo parecia fazer sentido, mas como que através de uma névoa, e ela se sentia inexplicavelmente feliz. O Sr. Geraldo entregou-lhe um pequeno pedaço de papel e sorriu encorajadoramente. Quero surpreender nosso melhor cirurgião. Você percebe que estamos falando do Dr. José Carlos, certo? Acho que ele gosta de você, então ele certamente vai te ouvir. Há uma surpresa para ele no depósito nas prateleiras do fundo, os últimos equipamentos cirúrgicos da Suíça que você não encontrará em nenhuma outra clínica doméstica. Escreva um bilhete convidando-o para encontrá-la no depósito. Diga que quer contar algo inovador para seus esforços médicos. 5 minutos depois, o Sr. Geraldo tinha um bilhete na sua frente que dizia: Dr. José Carlos, estou esperando você no depósito em 10 minutos. Tenho que mostrar algo crítico relacionado ao seu trabalho futuro. Assinado, Ana. O Sr. Geraldo praticamente arrastou a garota até o depósito. Suas pernas, afetadas pelos soníferos dissolvidos no chá mágico, mal podiam sustentá-la. Ela adormeceu no caminho. Enquanto isso, Dr. José Carlos estava tomando banho no banheiro dos funcionários. Ele já teria ido para casa, mas o chat dos residentes de seu luxuoso novo prédio havia avisado que a água seria cortada pelos próximos 2 dias devido a razões técnicas. Inicialmente, ele considerou visitar uma de suas namoradas para tomar banho e uma refeição deliciosa, mas percebeu que estava tão exausto após 2 cirurgias programadas, rondas e consultas com pacientes de plantão que desejava apenas uma coisa: estar em seu próprio apartamento, em sua cama macia e confortável. Quando o Sr. Geraldo deslizou o bilhete no bolso do uniforme de José Carlos, ele estava enxaguando seu cabelo. Naturalmente, ele não ouviu passos se afastando. No depósito, Ana sentou-se no chão, dormindo pacificamente. O diretor, que havia orquestrado um plano multifacetado, retornou ao seu escritório. Ele estava ansioso para ver se seu esquema noturno daria frutos. Ele se parabenizou por manter uma cópia do diagrama dos pontos cegos quando instalaram a vigilância por vídeo na clínica. Seu hábito de acumular documentos por via das dúvidas a havia compensado. Ele havia manobrado Ana através dessas áreas invisíveis e aquele José Carlos certamente tropeçaria nos pontos mais visíveis, bem onde seria pego. Por algum motivo, o Sr. Geraldo estava absolutamente certo de que seu plano funcionara perfeitamente. Tudo o que ele tinha que fazer era esperar um pouco mais. Dr. José Carlos, alheio aos planos ardilosos do chefe, sentiu-se revigorado após um banho contrastante. Sua fadiga desapareceu completamente. Ele se elogiou por aguentar os jatos de água fria. Ele até contemplou visitar sua namorada, considerando o plantão de 24 horas pela frente. Poderia não haver tempo para seu afeto mais tarde na semana. Quando José Carlos começou a enrolar seu uniforme para a lavanderia da clínica, ele sentiu algo farfalhar no bolso de seu jaleco. Instantaneamente, ele estava lendo a mensagem da enfermeira, perguntando-se o que a garota havia inventado. Calçando seus chinelos macios, ele correu para o depósito. Ana não estava em lugar algum à vista. Ela está brincando comigo, pensou irritado. Isso dificilmente é hora para tais bobagens, nem é dia da mentira. Ele navegou pelas prateleiras na penumbra, com apenas pequenas lâmpadas de parede fornecendo iluminação tênue. Ele quase tropeçou em Ana, que estava sentada no chão em sono profundo, não respondendo ao seu toque. José Carlos verificou o pulso de Ana como precaução, confirmando que seu coração estava batendo regularmente. Ele então ergueu sua assistente sobre seu ombro e a carregou para fora do depósito sem investigar como ela havia acabado ali. Ele decidiu perguntar a ela sobre isso amanhã. Por enquanto, ele achou melhor colocá-la em seu carro e levá-la para sua casa. Era tarde demais para causar comoção na clínica. No carro, Ana se mexeu brevemente, murmurando apenas uma palavra: mamãe. Ela não mostrou mais sinais de consciência até chegarem ao apartamento de José Carlos. José Carlos supôs que a enfermeira estava preocupada com sua família não sabendo seu paradeiro após o trabalho. Apesar de sua aversão a bisbilhotar, ele procurou nos bolsos de Ana, encontrando seu celular. Sua lista de contatos era curta, com o número de sua mãe no topo. Relutante em alarmar uma mulher idosa à tarde da noite, ele enviou uma mensagem: Mãe, estou de plantão noturno cobrindo uma colega. Estarei em casa amanhã. 1 minuto depois, veio a resposta: Graças a Deus, filha. Os meninos e eu estávamos preocupados. Abraços. José Carlos sorriu involuntariamente, percebendo que não conseguia se lembrar da última vez que havia trocado mensagens tão calorosas com sua própria mãe. Após se divorciar de seu pai há muito tempo,
ela havia se casado novamente e se mudado para outra cidade. Não, José Carlos não se sentia afastado de sua família. Ela o havia apoiado durante a faculdade de medicina, até mesmo satisfazendo seus pequenos prazeres enquanto ele morava no alojamento. Desde o início de sua carreira médica, José Carlos era apaixonado por cirurgia. Ele fez tudo para garantir uma posição no departamento cobiçado, impressionando instrutores proeminentes com sua aptidão. Aos 35 anos, ele havia aperfeiçoado suas habilidades em um hospital distrital, frequentemente resolvendo casos ambíguos que inicialmente confundiam até mesmo especialistas seniores, literalmente arrancando pacientes das garras da morte. Uma vez, ele ouviu uma conversa entre dois colegas. Um cirurgião idoso disse a seu assistente mais jovem, no recinto Dr. José Carlos: "Eu não poderia escolher você para esta operação, apesar de seus anos de serviço aqui. Os instrumentos são como extensões das mãos dele, é uma habilidade que nem mesmo eu posso igualar." E olhe, o rapaz mal passou dos 30 anos e já está lidando com cirurgias complexas com facilidade. Não me ofendo que ele esteja ofuscando outros cirurgiões. Sempre lembre-se, estamos aqui para salvar vidas, não competir nas Olimpíadas Médicas. José Carlos ficou gratificado com esta avaliação do homem que ele respeitava e com quem havia aprendido muito, mas estranhamente, a auréola de divindade não apareceu sobre sua cabeça depois disso. Em vez disso, ele mergulhou ainda mais em sua profissão, enfrentando casos cada vez mais desafiadores. Sua mãe frequentemente lamentava que sua obsessão pelo trabalho a privaria de netos, mas ele ainda não tinha planos de se casar. José Carlos costumava brincar: "Mãe, dá um tempo. A cirurgia é minha esposa, ela não tem rivais na minha vida." Na sala de estar iluminada, Ana dormia como uma princesa. Sem muito pensar, José Carlos retirou-se para o quarto e desabou no sofá. O cansaço dominou instantaneamente, ele mal conseguiu remover seu jeans e moletom. O sofá, trazido mais para exibição do que conforto, agora parecia o paraíso para o Dr. José Carlos. Logo, apenas o zumbido suave da geladeira e o tic-tac do relógio podiam ser ouvidos no apartamento do cirurgião. Nem José Carlos nem Ana perceberam que este seria o último dia fácil de suas vidas. A manhã na clínica de cirurgia plástica irrompeu em caos. A enfermeira-chefe, encarregada pelo diretor de gerenciar os novos instrumentos, descobriu total devastação no depósito, gavetas de equipamentos brutalmente quebradas, com restos de plástico, espuma e lascas espalhadas pelo chão. Ao verificar a nota fiscal, ela percebeu que 30 unidades do inventário mais caro estavam faltando. O chefe do serviço de segurança foi imediatamente convocado ao escritório do chefe e ordenado a recuperar cópias das filmagens das câmeras de vigilância. As filmagens revelaram o cirurgião-chefe da clínica, Dr. José Carlos, vasculhando prateleiras no depósito mal iluminado antes de erguer algo pesado sobre seu ombro, embora não estivesse claro se era uma mochila ou uma bolsa grande. "Não entre em contato com o Dr. José Carlos nem investigue este assunto", ordenou o Sr. Geraldo. "Não podemos expor nossa roupa suja. Eu mesmo vou descobrir as circunstâncias e puni-lo por esta grave ofensa." O chefe de segurança, que genuinamente gostava do Dr. José Carlos, não ousou desobedecer. Os dois ocasionalmente se encontravam na academia, tomavam cerveja depois do trabalho e conversavam sobre interesses masculinos típicos. Por isso, ele decidiu discretamente mandar uma mensagem para seu amigo. Minutos depois, José Carlos, que estava programado para um plantão de 24 horas, recebeu uma mensagem: "Se você não fez nada em comum no trabalho ontem, seria prudente chegar à clínica cedo, antes do seu turno começar." O cirurgião, despertado pelo bip de seu telefone, ficou inicialmente perplexo, então se lembrou de ter trazido Ana para casa na noite anterior. Seus parentes reclamaram de sua ausência, ele ponderou. Que situação complicada. Por que ela pediu para me encontrar no depósito só para cair no sono lá? José Carlos procurou pelo bilhete de Ana, então se lembrou de tê-lo amassado e jogado no lixo do corredor. Então agora, como ele poderia explicar a presença da enfermeira em seu apartamento? Ele precisava acordá-la urgentemente, mas Ana estava em sono profundo e ininterrupto, abraçando um travesseiro e sorrindo serenamente. José Carlos recorreu a medidas drásticas. Ele levemente umedeceu um algodão com amônia e abanou perto de seu nariz. Ela acordou sobressaltada, seus grandes olhos cinzentos fixos nele em choque. José Carlos não precisava de treinamento psiquiátrico para reconhecer suas pupilas dilatadas como sinais de desorientação. Finalmente, o olhar de Ana focou no homem e ela escorregou para o que ironicamente é chamado de estupor.
Doutor José Carlos, o que você está fazendo aqui? Ela exclamou. Eu moro aqui, o cirurgião respondeu objetivamente, e você honrou minha humilde morada com sua presença ontem. Ana olhou ao redor temerosa. Meu uniforme de enfermeira ainda está vestido. O que poderia ter acontecido entre nós? Não me lembro de nada depois que o chefe me convidou para seu escritório. O Sr. Geraldo era bem versado em farmacêuticos, uma das últimas drogas projetadas para apagar memórias traumáticas de pacientes evidentemente havia apagado um pedaço de sua recordação. Os eventos de ontem até a noite estavam claros como o dia, mas depois, nada. Ana, acalme-se. Vamos descobrir isso juntos, disse José Carlos gentilmente. Ontem você me convidou para um encontro no depósito onde guardamos nossos instrumentos médicos. Você se lembra por quê? O que você está dizendo, Dr. José Carlos? Eu nunca ousaria convidá-lo para lugar nenhum. Como vim parar na sua casa? Isso é algum tipo de brincadeira dos nossos colegas? Isso é o que precisamos desvendar. Encontrei você no depósito médico dormindo profundamente contra as prateleiras. Não consegui acordá-la, mas não podia deixá-la lá sozinha. Não vi melhor opção do que trazê-la para minha casa. Ana gaguejou. Você me carregou nos seus braços? Suas bochechas ficaram carmesim, como era seu hábito. Sim, você não conseguia andar sozinha, disse José Carlos com um sorriso. Agora vá ao banheiro. Você encontrará escovas de dente descartáveis, toalhas limpas e um roupão de tecido felpudo limpo. Enquanto isso, faço um café. Você tem meia hora antes de sairmos para o trabalho. Ah, e mandei mensagem para sua mãe dizendo que você está de plantão. Ana, já a caminho do banheiro, virou-se abruptamente. Obrigada, José Carlos. Você não é apenas um cirurgião brilhante e colega respeitado. Você é humano, generoso e gentil. Tenho auxiliado cirurgiões por anos, muitos na sua área se tornam insensíveis após trabalho diário com bisturi, desenvolvendo uma camada protetora de indiferença para evitar o esgotamento. Não vejo isso em você ainda. Para você, cada paciente é como um filho querido. Enquanto isso, João Geraldo se reuniu em particular com o proprietário da clínica para relatar a situação extraordinária. O proprietário da clínica engoliu a história inventada de que o roubo foi cometido por um dos cirurgiões principais sem pensar duas vezes. Ele instruiu o diretor a localizar urgentemente os instrumentos, devolvê-los e punir o culpado na extensão total da lei. Mas o senhor... Geraldo objetou suavemente. Eu não prenderia um especialista assim, ele salvou muitas vidas e fez numerosos clientes felizes com suas novas aparências. Vamos demiti-lo silenciosamente e acabar com isso. Caso contrário, podemos enfrentar a reação de seus admiradores. Eu não iria usar meias palavras com ele, mas você conhece sua área melhor. Primeiro, precisamos descobrir por que ele iria querer roubar de repente. Ele ganha dinheiro excelente, tem tudo o que precisa para sua vida profissional. Ele teve um colapso estranho, resolva isso, disse o proprietário. O diretor acompanhou o proprietário até o carro e suspirou aliviado. Felizmente, não o chamaram para o conselho de diretores com o relatório, limitaram-se a uma visita de um dos proprietários, considerando um incidente menor. As mãos do diretor literalmente queimavam daquela bolsa de bisturis que ele mesmo tirou do depósito e escondeu em sua casa de veraneio. Ele não sentia vontade de devolver as ferramentas. Pensaria depois em como vendê-las. No mesmo momento, José Carlos e Ana estavam tomando café da manhã em silêncio, ambos estavam indescritivelmente perplexos pelas aventuras incompreensíveis de ontem. Além disso, a enfermeira realmente não se lembrava de nada, ela não podia dizer o que eram todas essas circunstâncias estranhas. Eles chegaram ao hospital juntos no carro do Dr. José Carlos, o que surpreendentemente não causou alvoroço. Todos olhavam para o Dr. José Carlos, e ele até começou a se perguntar o que poderia ter acontecido lá. José Carlos ficou feliz em ser chamado ao diretor, ele queria alguma clareza. O Sr. Geraldo imediatamente apresentou acusações absolutamente incríveis de roubo vergonhoso, fornecendo como evidência um filme inteiro sobre as aventuras do Dr. José Carlos no depósito. A pedido do médico, ele chamou Ana, mas ela apenas piscou os olhos, dizendo que não se lembrava de nada sobre estar no depósito. Ela não podia confirmar nem negar nada. Ela também se recusou a admitir ter escrito os bilhetes que o Dr. José Carlos continuava mencionando. O cirurgião estava chocado. Que bisturis! Que roubo!
Mas o Sr. Geraldo nem queria ouvi-lo. Ele ameaçou que escalaria o caso se o Dr. José Carlos não escrevesse uma carta de demissão imediatamente. Ao final da conversa, ele acrescentou com satisfação: "Vou me certificar ativamente de que você saia daqui com uma recomendação adequada. Nenhuma instituição médica na capital vai querer vê-lo em suas fileiras. Não há lugar para pessoas como você na medicina. Você agora não é ninguém e seu nome não significa nada. Entenda isso, Sr. José Carlos." Alguns podem considerar o comportamento posterior de José Carlos como fraqueza, infantilismo, até mesmo uma certa covardia, outros entenderão seu orgulho e não o condenarão. José Carlos sabia com certeza que não havia pegado nenhum bisturi do depósito da clínica, além disso, nem os tinha visto ainda. Mas discutir, provar algo, lutar por seu nome honrado, ele se recusou. De repente, ele sentiu um cansaço moral e físico tão universal que suas pernas tremiam. Ele escreveu uma declaração rapidamente, recolheu seus poucos pertences pessoais de seu armário e foi para casa. Ana, que correu atrás dele com uma tentativa de se justificar, ele empurrou bruscamente para longe de seu carro. "Me deixe em paz, sozinho, pelo amor de Deus. Você já fez tudo o que podia por mim. Adeus." As complexidades do destino, vícios humanos, atos baixos, a vida está repleta de todos esses presentes de realização. Você não pode fazer planos para amanhã mesmo se hoje você é o melhor no que faz. José Carlos sentiu em suas entranhas que algo nessa história não estava limpo, mas de repente não queria desvendar este emaranhado intrincado ao redor de sua pessoa. Ele queria começar sua vida novamente com uma página em branco. Pela janela, a capital estava agitada, apressada, vivendo uma vida plena, mas agora parecia alienígena, indiferente, fria. Para José Carlos, o novo apartamento com seu design elegante e até seu carro luxuoso se tornaram sem alegria. O homem percebeu que nesta cidade nada acontece por nada, tudo tinha relações de causa e efeito. O próprio José Carlos não esperava tal rapidez de si mesmo, no entanto, ele rapidamente vendeu seu apartamento e começou a fazer as malas para deixar aquela cidade. Ana tentou ligar para ele algumas vezes, mas ele não atendeu. Ele não queria cruzar caminhos com ninguém de sua vida passada em nenhum formato. Ele não guardava rancor contra ela, até sorria consigo mesmo pensando: "Minha pobre admiradora nas sombras, ela terá que assistir outros cirurgiões agora, e eu estou fora do negócio médico." Ele não queria desistir de sua profissão favorita para sempre, mas não procurou um lugar na capital, especialmente após as promessas do diretor de que ele agora estaria na lista negra de candidatos para qualquer posição médica. À noite, quando José Carlos estava arrumando o apartamento, o telefone de repente tocou alto em seu bolso. Era seu inquieto colega de classe da faculdade de medicina, Samuel. Os rapazes haviam dominado a cirurgia juntos no departamento. Um amigo de longa data o convidou para seu aniversário, alegremente perguntando: 35 anos é assustador? Você já passou por essa data há alguns meses, compartilhe sua experiência. A propósito, estou esperando você neste fim de semana, sem recusas aceitas. José Carlos sorriu. Não é hora de viajar, mas, por outro lado, quem vai me impedir? Sou um pássaro livre agora. Talvez meu velho amigo da universidade na cidade tenha um trabalho para mim. Os tentáculos do Sr. Geraldo certamente não chegaram tão longe. Ele não hesitou muito. 3 dias depois, o ex-renomado cirurgião plástico estava a caminho da cidade do outro lado do país. A festa de aniversário na casa de Samuel foi um sucesso estrondoso. As bebidas fluíam como um rio e os aperitivos eram abundantes. José Carlos queria adiar a conversa sobre perspectivas de emprego com seu camarada para mais tarde, mas Samuel começou ele mesmo. Há um assentamento de 5.000 pessoas a 15 quilômetros da cidade. O centro médico na vila não consegue dar conta. Eles nunca sonhariam em recrutar um médico da capital, muito menos encontrar especialistas regionais. Você poderia tentar trabalhar lá por um tempo. Por que não? O salário não é ruim, os benefícios sociais são bons, mas para trabalhar lá você precisa ser um profissional médico multiespecializado. Assim, uma semana depois, Dr. José Carlos começou a trabalhar como paramédico cirurgião e médico generalista no assentamento. Enquanto isso, Ana estava transtornada de culpa pelos recentes infortúnios do Dr. José Carlos. O cirurgião teimosamente ignorava suas ligações, sua porta do apartamento permanecia trancada, a moradia não mostrava sinais de vida.
Mesmo passar uma noite inteira no degrau frio de seu prédio, esperando pegá-lo, provou-se infrutífero. Dr. José Carlos nunca apareceu. Ana, geralmente quieta e composta, era uma mulher mudada. A raiva fermentava dentro dela. Ela jurou descobrir quem havia fabricado o caso contra José Carlos, um caso que cheirava a intenção criminosa. Ela questionou por que, se seu ídolo havia realmente roubado equipamentos médicos caros, tudo havia sido tratado sem envolver a polícia. Argumentos sobre clínicas particulares mantendo incidentes internamente falharam em convencê-la. Enquanto isso, uma semana após a demissão do Dr. José Carlos, um novo cirurgião, Marcos Wagner, juntou-se à equipe. Ninguém na clínica sequer sabia que ele era cunhado do Sr. Geraldo. Ambos mantinham um comportamento frio em público, sem indício de parentesco. A equipe da clínica rapidamente formou sua opinião sobre o recém-chegado. Na sala de fumantes, ele é um personagem escorregadio, me lembra uma lesma, observou uma das enfermeiras. E você notou seus olhos esquivos? Ele nunca olha você no rosto, acrescentou um médico. Todos concordaram que Dr. José Carlos tinha sido talhado de um pano diferente. Ana instintivamente mantinha a distância do enigmático Dr. Wagner. Seu súbito aparecimento na clínica a impressionou como suspeita. Percebendo que não podia lidar com a investigação sozinha, Ana procurou o chefe de segurança. Sei que você e o Dr. José Carlos eram amigos. Eu o amo com todo o meu coração e não posso aceitar a indiferença dos meus colegas e o distanciamento, aquela atitude de cada um por si. José Carlos claramente foi incriminado e todos apenas deram de ombros como se não tivéssemos perdido um cirurgião talentoso. Qualquer um de nós poderia ser o próximo, eles estão todos apenas protegendo suas próprias posições confortáveis. Craig ficou abalado, mas concordou, quebrando as ordens do médico-chefe. Também não gosto desse negócio todo podre com José Carlos, mas os fatos parecem indiscutíveis. Eu mesmo vi as filmagens das câmeras. A enfermeira implorou, se você sabe mais alguma coisa sobre aquele dia, por favor me diga. Quero encontrar o Dr. José Carlos. Me sinto terrivelmente culpada por ter falhado com ele, por não ter conseguido protegê-lo. Quero restaurar a justiça. Você sabe alguma coisa sobre para onde ele misteriosamente desapareceu? Craig ponderou por um tempo, então falou seus pensamentos em voz alta. Ainda não tentei entrar em contato com ele, mas vou fazê-lo. Se conseguir descobrir alguma coisa, compartilharei essa informação com você. Com isso, eles se separaram. Ana correu para a sala de cirurgia onde deveria assistir o desconhecido Dr. Wagner pela primeira vez, mas trabalho é trabalho. No dia anterior, o Sr. Geraldo teve uma interessante conversa particular com seu cunhado. Ele instruiu Marcos a encontrar compradores para bisturis de alta qualidade. O cirurgião, novo em seu trabalho, não fez nenhuma pergunta desnecessária, ele apenas assentiu silenciosamente, concordando em fazer tudo. Um plano imediatamente se formou em sua mente, que ele começou a executar naquela mesma noite. Dr. Marcos Wagner era um usuário ávido da internet, acreditando que o universo virtual poderia resolver qualquer problema. Fiel à sua convicção, após apenas meia hora online, ele publicou vários anúncios oferecendo instrumentos médicos à venda. Ele estabeleceu bons preços e tornou as especificações tentadoras. Indo jantar com um sentimento de realização, ele não esperava que a resposta da web mundial fosse quase instantânea. Apenas 2 linhas apareceram em sua tela, pronto para comprar todo o conjunto em lote. No dia seguinte, Marcos relatou a seus superiores que o negócio estava fechado. João Geraldo percebeu que teria que ir à sua casa de veraneio para trazer os bisturis para seu cunhado. Ele já havia dito aos proprietários da clínica que o equipamento não foi encontrado e que o Dr. José Carlos havia partido em direção desconhecida. Havia fervorosamente persuadido a administração a não fazer alarde, argumentando que muitos dos clientes do cirurgião eram dignitários famosos. O custo do equipamento não valia arriscar a reputação da instituição. Seus argumentos foram aceitos e os bisturis repousavam pacificamente em sua casa, aguardando seu momento. A venda foi marcada para sábado. Dr. Wagner e as mercadorias chegaram a uma casa de campo para encontrar um comprador. O homem estava satisfeito com o local escolhido, menos olhos curiosos, por que chamar atenção desnecessária. O que se seguiu não foi tão agradável. No portão estava um sujeito alto e ameaçador com olhos frios. Você é o que está vendendo facas? Bem, entre então, vamos conversar. Marcos Wagner não era nenhum simplório ingênuo, ele tinha visto dramas criminais suficientes.
Ele imediatamente percebeu que estava sendo convidado para a casa de alguma autoridade criminal local, mas ele devia a João por conseguir um bom emprego. Por isso, ele concordou com este caso obscuro, decidindo que pagaria essa dívida integralmente. Dentro, Marcus Wagner involuntariamente sorriu. O anfitrião, como nos filmes, sentava-se a uma mesa generosamente posta. Ele gesticulou para o convidado se juntar a ele, serviu uma dose de conhaque e se aproximou. Dr. Wagner virou o líquido âmbar de uma vez e olhou corajosamente nos olhos penetrantes do homem. O comprador manteve uma longa pausa antes de finalmente falar. Meu pessoal descobriu tudo sobre você, Dr. Wagner. As mercadorias parecem boas, vou pagar conforme prometido, mas estou mais interessado em um relacionamento mais longo com um especialista como você. Meus caras são cabeças quentes, se machucam frequentemente. Você poderia remendá-los, vou te colocar com um bom salário além do que você ganha na clínica. O que preciso de você é estar sempre disponível para aparecer onde e quando chamarmos e manter nosso acordo em segredo. Esses termos te servem? Marcus Wagner ficou atordoado, mas ambição e ganância rapidamente superaram suas dúvidas. Ele não via perigo nesta proposta. Quem prejudicaria um médico, mesmo no mundo criminal? A gangue precisava dele vivo e bem. Por aparência, ele pediu um dia para pensar, mas sua mente estava decidida. Ele aceitaria esta oferta tentadora. As partes se separaram satisfeitas uma com a outra. No dia seguinte, Dr. Wagner respondeu por mensagem sua concordância, então começou sua rotina na clínica, onde as coisas estavam longe de tranquilas. Clientes não queriam marcar consultas com ele, todos lembravam do toque de ouro do Dr. José Carlos. A renda da clínica começou a despencar e os proprietários estavam prontos para perdoar o talentoso cirurgião pelos instrumentos desaparecidos para aumentar o fluxo de caixa. Então, na próxima reunião do conselho, o Sr. Geraldo foi encarregado de encontrar o Dr. José Carlos e trazê-lo de volta. O chefe de segurança novamente recebeu uma tarefa delicada: encontrar traços do Dr. José Carlos a todo custo, visitar sua mãe, vasculhar seus amigos e ex-amantes. Parecia impossível que José Carlos não tivesse estado em contato com ninguém por meses. Craig decidiu visitar a mãe de José Carlos em outra cidade. Ele convidou Ana com ele, e ela respondeu ao seu pedido com grande entusiasmo. Seu coração ainda sangrava. Ela confidenciou em sua mãe: eu o seguiria até os confins da terra, onde ele vai, eu vou, mas ele passou por mim como se eu fosse invisível. Deus, como eu o amo! Sua mãe acariciou a cabeça da filha, assegurando-lhe que a vida estava cheia de surpresas e que sua filha encontraria sua alma gêmea. Só não está. Ana se irritou. Você não entende, não quero mais ninguém. Na mãe do Dr. José Carlos, a sorte estava do lado deles. A mulher não viu motivo ulterior em sua visita e, sentindo algo nos olhos angustiados de Ana, ela revelou onde seu filho agora vivia e trabalhava enquanto servia chá. A mulher lamentou: como o tempo voa. Já faz quase um ano desde que José Carlos foi lá por alguns dias e acabou ficando. Ele nem mesmo considera voltar para a capital. Talvez vocês possam convencê-lo de que é um erro, ele é tão talentoso. No caminho de volta, Ana concordou com Craig em não divulgar o paradeiro de José Carlos. Deixe seu chefe astuto lidar com toda a bagunça com seus superiores. Eles não abandonariam um bom homem. Em casa, Ana desabou em lágrimas. A esperança de que o Dr. José Carlos voltasse para a capital havia se tornado um sonho distante. Sua mãe, perdida em pensamentos após a história, de repente pediu para repetir o nome da vila onde José Carlos vivia agora. Ana respondeu e a mulher bateu palmas em espanto. Ana, isso não pode ser. Tais coincidências não acontecem por acaso. Meus pais moravam naquele assentamento, eles trabalhavam na estação experimental de criação de vegetais, ambos eram agrônomos. Meu pai fez uma descoberta importante. Eu era apenas uma garotinha quando ele foi chamado para a capital para trabalhar em um laboratório de pesquisa especializado. Estamos aqui desde então. Casei tarde, você nasceu, depois seus irmãos. Tem mais, filha, os ancestrais do Sr. Geraldo são de lá também. Quando eu trabalhava na contabilidade do seu centro, começamos a conversar e foi assim que descobrimos. E foi por isso que ele te ajudou a conseguir um emprego lá? Eram nossas raízes compartilhadas, as memórias de nossa pequena terra natal. Que mundo pequeno em que vivemos! Os túmulos dos nossos avós ainda estão lá, nunca voltei. Enquanto isso, João Geraldo ouviu o relatório do desaparecimento do cirurgião com indignação, gritando:
Craig, isso não é uma agulha em um palheiro e ele não foi para o exterior, encontre-o a qualquer custo. Craig bravamente desviou destes ataques. Além disso, João, já até o pescoço nesta bagunça, não queria cavar mais fundo também. Ele fingiu tomar providências, mas deixou tudo passar. Apenas os proprietários da clínica estavam insatisfeitos com o resultado, mas até eles tinham assuntos mais urgentes no atoleiro da rotina hospitalar diária. Outro ano passou quase despercebido, mas ainda não havia notícias do Dr. José Carlos. Ana celebrou seu 35º aniversário em orgulhosa solidão, pelo menos em termos de companhia romântica. Os anos escorregavam em uma saudade fútil contra a qual ela nada podia fazer. Ela não encontrava alegria nas tentativas de cortejo de vários pretendentes. Após seu aniversário, ela pediu demissão inesperadamente, alegando ter encontrado um local de trabalho mais tranquilo, mais adequado para sua família. Uma pessoa reservada, ela logo foi esquecida por seus colegas, que nunca tiveram motivo para duvidar de sua competência durante seus muitos anos de serviço. Após alguns dias de fofocas sobre sua súbita partida, todos voltaram às suas rotinas. Dr. Wagner havia encontrado seu caminho e finalmente se destacou em cirurgias plásticas. Ele recebia pagamento fiel por suas raras visitas domiciliares à autoridade criminal, tratava e monitorava pacientes conforme necessário, garantindo que não surgissem complicações. Era um bom arranjo, ele faria um par de visitas domiciliares por mês e o dinheiro apareceria em sua conta como um relógio. Quem não gostaria de tal configuração? Ele engordou, constantemente mimando sua esposa e filhos com presentes caros e levando-os a resorts. Tudo parecia destinado a continuar suavemente, mas como diz o ditado, você só pode esticar uma corda até certo ponto antes que ela se rompa. No entanto, antes de uma reviravolta inesperada, outro ano voou. Uma discussão irrompeu em uma das mansões da capital. Os participantes eram o mesmo homem que uma vez havia providenciado para que o Dr. José Carlos trabalhasse na clínica de cirurgia plástica e sua sempre presente namorada Bonita. Ele não sabia como nem queria recusar os menores pedidos dela, esta mulher era sua fraqueza secreta. Agora ela exigia que ele encontrasse o Dr. José Carlos, mesmo que tivesse que desenterrá-lo. Ela queria melhorar sua figura e, se o humor batesse, aperfeiçoar o formato de suas bochechas e queixo. Mas José Carlos não estava respondendo suas ligações persistentes. Pela primeira vez, o homem poderoso estava perdido. Então havia a história turva do roubo, que ele, como um dos coproprietários da clínica, certamente conhecia. Ele sabia sobre isso e não acreditava que um cirurgião pudesse estar envolvido em algo suspeito, mas antes não tinha tido tempo para investigar. Tendo pensado sobre o pedido de sua amada, o homem finalmente decidiu desvendar esta história antiga. Ele não informou seus parceiros no negócio sobre seus planos, mas foi a um velho amigo com quem havia estado na detenção juvenil. Seus caminhos depois divergiram, mas eles mantiveram uma forte conexão sobre bom conhaque e iguarias. Os velhos amigos ficaram surpresos ao descobrir que os fios no caso dos bisturis desaparecidos não levavam ao Dr. José Carlos, mas ao atual médico da autoridade criminal. Naquela noite, Marcos Wagner descobriu que seus superiores criminosos estavam longe de ser angelicais em sua abordagem para resolver questões. Então Marcos rapidamente confessou sobre ser cunhado do diretor da clínica e que ele havia pedido sua ajuda para vender equipamentos médicos caros. A autoridade criminal sorriu maliciosamente e piscou para seu velho amigo. Veja como rapidamente resolvemos todas as questões obscuras, as respostas são encontradas quase imediatamente. A punição pela injustiça vem como um bumerangue. Um cirurgião muito bom, você diz. Eu não recusaria ter tal médico em minha equipe. E você, Marcos, vai denunciar seu chefe, precisamos restaurar o nome honrado do médico nos círculos médicos. Eu gosto que as coisas sejam justas. De madrugada, a campainha de João Geraldo tocou. Era seu cunhado com dedos quebrados, bandagens e olhos selvagens. Da soleira, ele começou a sussurrar para seu parente e chefe que seria melhor ele partir, que tudo estava terrível, que pessoas sérias queriam lidar com ele para restaurar o status anterior do brilhante cirurgião Dr. José Carlos. O diretor da clínica mal conseguiu entender este monólogo confuso e quando percebeu o que estava acontecendo, ele disse, que tolo, é isso que ganho através do pedido da minha irmã para contratar você. Onde o dinheiro flui, você nunca foi um bom cirurgião e você esteve escondendo de mim por tanto tempo que está trabalhando para criminosos agora. Saia da minha vista, não vá à polícia e convença seu segundo empregador a não me mencionar em lugar nenhum.
Vou desaparecer com minha família por um tempo. Coincidências em nossas vidas, na verdade, acontecem muito mais frequentemente do que a mãe de Ana pensava. Não sabendo nada sobre onde o cirurgião que lhe havia demitido estava vivendo pelos últimos 3 anos, João Geraldo também decidiu dirigir seus passos para o mesmo assentamento do outro lado do país. Ele tinha parentes lá, o lugar era bem escondido da curiosidade desnecessária, profundo, pitoresco, cercado por montanhas. Apenas o lugar certo para curar feridas e se esconder. João disse à sua esposa e filho que estava cansado de viajar para países quentes, ele queria ver seu país e visitar seus parentes. 2 dias e 10 horas na estrada, uma ninharia de vida comparada ao perigo ameaçador. Com cerca de 5 horas de viagem restantes até o assentamento, o filho de João começou a ter enjoo, vomitou, recusou-se a comer e ficou fraco. Quando chegaram ao assentamento, a temperatura do menino disparou e ele começou a reclamar de dor forte e aguda no abdômen. Ficou claro que todos os sintomas se assemelhavam fortemente à apendicite aguda ou até mesmo peritonite. João parou um passante e perguntou sobre algum médico por ali. Recentemente, a nova clínica foi construída, está ali, 2 quarteirões reto. Um cirurgião trabalha lá, uma celebridade local. A cidade inteira corre para este médico se um caso é sério ou duvidoso. Ele já puxou tantas pessoas de volta da beira da morte. João Geraldo se acalmou um pouco. O pequeno prédio hospitalar de 2 andares brilhava com o gesso fresco de paredes branco-neve. Ao redor do alpendre pintado de azul havia 2 canteiros de flores, tudo era tão próximo como se fosse um brinquedo. Um homem estava sentado de costas para a porta no balcão da recepção. Meu filho não está bem, deixe todos os seus negócios agora e atenda o paciente. O médico de uniforme branco virou-se lentamente ao som da voz. O doutor José Carlos, o ex-médico-chefe do Centro de Cirurgia Plástica da capital, estava olhando para o Sr. Geraldo. As pernas do homem tremeram quando ele percebeu que poderia perder seu filho, a vida dele estava em jogo e ele não tinha para onde se virar em busca de ajuda. Seu menino poderia morrer do processo inflamatório que já havia começado. O silêncio pareceu uma eternidade para o ex-chefe de José Carlos, mas na realidade durou apenas alguns segundos. Então tudo entrou em movimento, encheu-se de sons. Dr. José Carlos rapidamente examinou o menino, acenou tranquilizadoramente para o homem que uma vez o havia desonrado grandemente e ordenou preparar a sala de cirurgia. Suspeita de apendicite aguda. Verificar tipo sanguíneo, coagulação, fator RH e fazer toda a bioquímica. Temos muito pouco tempo. O menino foi levado e as pernas de seu pai mal podiam sustentá-lo. José Carlos, antes de sair, disse para alguém: querida, dê uma injeção de sedativo ao pai do paciente. Não quero que ele tenha um ataque cardíaco. Não podemos lidar com 2 emergências ao mesmo tempo. Está bem, amor, vou fazer isso agora mesmo. Sr. Geraldo sentiu uma sensação de déjà vu. Sua ex-enfermeira Ana agora estava diante dele com uma seringa e um algodão, seu rosto pétreo enquanto realizava seu dever médico, claramente lutando para manter a compostura. Ela cerrou os dentes e disse: você pode relaxar nas mãos do meu marido, todos melhoram porque ele é um médico de Deus, diferente de você, que veio para a medicina do inferno. Ana estava certa. Dr. José Carlos chegou bem a tempo. Em algumas horas, João Geraldo e sua esposa até foram autorizados a olhar na enfermaria onde seu filho havia sido trazido após a cirurgia. Naquela mesma noite, o médico e sua devotada enfermeira caminhavam para casa juntos, brincando. Você viu a cara daquele cretino quando aparecemos para ele como fantasmas? Ele estava em choque, disse José Carlos com um sorriso. Bem, não mais chocado do que você quando minha mãe, meus irmãos e eu aparecemos na sua porta e dissemos: não temos onde passar a noite. Doutor José Carlos, você não abrigaria esta pobre família por velhos tempos enquanto encontramos um lugar para morar? Vamos lá, disse José Carlos, envergonhado. Nunca houve uma pessoa mais devotada em minha vida do que você. Eu percebi isso no momento em que vi você na minha porta. Agora é só juntos e para sempre. Não quero voltar para a capital em nenhuma circunstância, por nenhum motivo, por nenhuma quantia de dinheiro. Há pessoas diferentes e ar diferente lá. Ana, por que você está de repente pálida? Está se sentindo mal de novo? Ana riu, olhando gentilmente para José Carlos. Você é médico, sabe que no primeiro trimestre da gravidez, enjoos são quase inevitáveis. Eu te amo, Ana. Você é meu milagre.
E eu também te amo. Fim da história.